Bom dia. Bom dia! Pessoal, hoje nossa aula é sobre carta e vocês vão fazer uma atividade avaliativa. Atrás tem a rubrica de avaliação e vocês vão analisar dois textos sobre uma proposta de texto da Federal do Paraná de 2012. Então coloquem aí no caderno a data de hoje, dia 13 de 5, já metade do mês, socorro. Título desta carta é Carta sobre Menta. Ok? Os objetivos desta aula, então, são: primeiro, compreender as características do gênero carta. Então, nós vimos na aula passada já os diversos tipos de carta que podem cair em vestibular, com as suas variantes, né, de texto. Especificamente nessa aula nós vamos ver carta de leitor, se vocês quiserem anotar. Então é a carta de leitor, para retomar lá no caderno e ver a estrutura. Sobre a estrutura, precisa o que inicialmente? Primeira parte da carta, o que nós fazemos? Colocar a data e o local. Local e data, né? Data e local. Então, local de onde se escreve, por exemplo, João Vitória, vírgula, data de hoje, 13 de maio de 2025. Depois da carta, tem algo essencial na carta do leitor. Na carta do leitor, local e data é opcional, mas o segundo elemento é obrigatório. Qual é o segundo elemento? Complemento. Como? Complemento, mas o vocativo. Então, o termo, né, que nós utilizamos, vocativo. Depois do vocativo é obrigatório o quê? Fazer em relação à pontuação? Vírgula. Vírgula ou 2 pontos. O ideal é vírgula. Colocar o vocativo, então isso é necessário, vocês vão analisar nos dois textos que eu entregar. Segundo objetivo, então, é a análise dessas cartas. Essas cartas aqui, elas estão com bastante erros ortográficos, erros de estrutura da carta, erros de conjugação verbal, de concordância. Aí vocês vão anotar e vão analisar os erros. Embaixo aqui vocês podem fazer observações. Nas observações, vou entregar para vocês, já? Terem ciência do que eu vou mostrando nos slides. Nas observações, vocês vão entregar a carta primeiro, né? Deixa eu entregar já a carta e eu já entrego o outro. O que vocês vão ter que me entregar é uma via só desses de correção. Esse outro é a carta definitiva de cada um. Essa é a carta e esse é o que vocês vão analisar. Fazem a mesma, só entrega ontem. É só para ficar mais fácil para vocês manusearem e observarem, não ficarem muito amontoados. Desculpa, licença. Os pés. Teria os dois, né? Esse é o pessoal, individual. Esse é só vocês entendem. Esse aqui é a carta. Não, o texto de cada um. Texto de análise. Só alguns. Pode ser só uma pequena também. Depois a gente vai fazer a carta. Carta.
E ele vai entregar. Todos receberam os dois? Pela dupla, vocês escolhem qual, vocês deixarem mais organizados. Esse é. Posso passar aqui? Tranquilo? Primeiro, fiquem com essa folha do texto, porque eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre a proposta, para vocês entenderem o que os alunos teriam que fazer. E o terceiro objetivo é desenvolver a habilidade da produção escrita por meio da produção da carta. É uma carta do UFPR de 2012 sobre a meia entrada. Sobre essa temática, vocês terão que se posicionar. Primeiro, para lembrar da carta do leitor. Isso aqui você já tem no caderno, então não precisa anotar. Carta do leitor. Comentários, críticas ou elogios à matéria publicada. Então, tem uma matéria publicada sobre a meia entrada. Na super interessante. E aí vocês vão ter que se posicionar. Se vocês concordam com a meia entrada ou se vocês discordam da meia entrada. Ok? Fiquem quietinhos. A carta lá do comando diz assim: escreva uma carta dirigida à seção Cartas da revista Super Interessante, manifestando sua opinião sobre a existência da minha entrada. Já vão pensando aí alguma coisa que vocês tenham de conhecimento. O seu texto deve necessariamente manifestar um ponto de vista, grifem lá, manifestar um ponto de vista em relação à questão tratada. O ponto de vista. Então vocês precisam de uma tese. Se a meia entrada é ideal ou se ela não é ideal. No segundo ponto, na letra B lá, retomar os argumentos do infográfico. Eu quero que vocês percebam o que a Federal fez aqui. Lembra que nós estudamos análise de gráfico, verbalização de gráfico? Então ela misturou dois gêneros. Tem análise de gráfico também, de infográfico, junto com o gênero carta. Uma mescla dos gêneros. Vocês vão precisar do conhecimento de vocês sobre análise de infográficos para analisar esses dados. E aí vocês vão usar os argumentos do infográfico para sustentar a opinião de vocês. Se concordam ou discordam. Então vocês vão ter que interpretar esses dados ali. Ou para favor ou para ser contra. E não deve assinar. Então essa aqui não tem assinatura. Qualquer sinal de identificação invalida. Peguem a proposta ali para nós analisarmos esse infográfico. Eu vou ler para vocês. Os ingressos seriam mais baratos se não houvesse meia entrada, todos acompanhando. Quando a Uni conquistou para os estudantes o direito de pagar metade do preço dos eventos culturais, ainda na década de 40, se quiserem destacar, então, uma lei antiga, foi uma vitória para vocês assimilarem, é uma conquista estudantil. Mas o benefício acabou se tornando um fardo para quem paga inteira. Aqui está a tese dessa matéria. Vocês vão pensar, vocês concordam que minha entrada é um fardo? Ou vocês discordam que a minha entrada é um fardo? A conta é simples. O produtor sabe quanto quer ganhar e estima que 80% vão entrar pagando meia. Cabe aos 20% cobrir o prejuízo. Como a maioria paga metade, o preço tem que subir para a conta fechar. Diz Ademar Oliveira, responsável pelos cinemas. Unibanco Arplex, ali do Unibanco, né? Responsável pelo cinema Unibanco Arplex. No entanto, não é diferente. Sempre calculamos antes quantos vão entrar pagando meia para depois definir o preço da inteira. Conta o diretor da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais de São Paulo, APTESP, Paulo Pellico. Veja como escreve o nome dele, vocês vão precisar depois na correção.
As projeções abaixo mostram que, se a meia entrada não existisse, o preço do ingresso cairia para quase metade, com a diferença do que valeria, né, oficialmente para todo mundo. Todos pagariam a mesma coisa. Aí tem uma afirmação bem grande: barato que sai caro. Vamos pensar se concordo com isso. Entenda a meia entrada como a meia entrada torna os ingressos mais caros. Como é hoje? Então, 80%, uma estimativa, vai pagar R$10. Os de meia ali, né? Os outros, meia vai pagar 10, né? Os outros que vão pagar inteira vão pagar 20. Com um desconto simulado aqui de 30%, 80 pagaria R$11 com meia, com esses 30% de desconto. E os que hoje são pagantes ali, né? De inteira, que pagariam 30% também, pagariam R$16. Sem desconto, se a meia entrada não existisse, todos pagariam R$12. E na soma ali desse cálculo, todos dão 1.200 para ter a margem de lucro. Há também uma comparação aqui. Brasil, 50%, Reino Unido, 30%, Chile e Estados Unidos, 30%. Agora, olhe para esses dados. Essa matéria aqui, ela está induzindo o leitor a acreditar em quê? Que a meia entrada prejudica quem paga a entrada inteira. Prejudica, né? Aí vocês vão pensar se isso é viável, de fato tem razão. Ou façam outros questionamentos. Quem paga meia tem renda per capita, por exemplo? Quem paga meia? São estudantes, né? Estudantes têm renda fixa. Quem mais precisa de acesso à arte, à informação, à cultura? Estudante, né? Quem está estudando. Então, só para vocês pensarem. Aqui nesses países, o Brasil é semelhante a esses países aqui? Nem um pouco, né? São países desenvolvidos. O Brasil não. Então, a renda, também existe a questão de baixa renda, de pobreza. E há países desenvolvidos, como a França, em que há passe livre para estudante, para cultura, cinema, teatro. Ok? Só para vocês pensarem nessas outras informações. Porque vocês são estudantes, lembrando, direito conquistado por estudantes. É uma lei. Aí teria que fazer uma reformulação na lei. Ok? Quando você propor que de fato não deveria existir. Você pode concordar ou discordar, mas ambos os lados precisam dos argumentos. Ok? Primeiramente, então, para nós iniciarmos, o primeiro processo avaliativo dessa atividade é fazer a análise, como se vocês fossem professores, então, de redação, de 2 textos que eram nota máxima, mas que estão cheios de erros. Depois eu vou mostrar para vocês como eles eram originalmente. Mas, professor, não é só estudantes que pagam meia também, né? Pessoas que doam sangue. Idosos, pessoas que doam sangue, tem várias outras questões. Mas geralmente as pessoas que pagam meia é devido a quê? Estudantes, mas por exemplo, idosos que pagam meia, os aposentados. O que eles também têm mais gasto? Aposentadoria é um valor exorbitante? Lazer e cultura é necessário pós-aposentadoria? Então, só para vocês pensarem, quem vai dizer para ela manter, para vocês terem argumentos também. Quem vai defender, o texto está cheio de argumentos, né? Está comprovando matematicamente ali que ela não faria diferença financeiramente. Mas agora, socialmente, quero que vocês pensem se forem defender para ela se manter. Pegue o texto 1 lá. Então, eu vou ler para vocês ali e perceberem o quanto de erro que há. E esses erros aqui, de vez em quando, aparecem no texto. Então, a correção vai ser em dupla. Mas primeiro, antes dessa correção, eu quero que vocês conversem entre vocês um pouquinho. Se vocês, antes de ler os textos, não vocês são induzidos pelos posicionamentos. Se vocês acham que são favoráveis ou contrários, uns minutinhos, 2 minutinhos. Só troca ideia, Arthur, filha, com o seu trio. Veja, se favorável ou contrário. Peguem o material. Pode. Coisa atrás.
Nossa, 15 minutos. Eu vou encerrar a gravação aqui. Professor, então agora eles vão fazer a análise dos textos, depois o arquivo no meu planejamento e vão fazer o rascunho também da carta, que será anexado no planejamento depois, para o vídeo não ficar muito longo. Obrigada. Deem tchau.